Por que a medicina está ultrapassada e o que a gente pode fazer para mudar ela? O assunto de hoje é longevidade e intervenções da medicina em prol de uma melhor qualidade de vida humana. E quando a gente fala isso, a gente pensa primariamente da onde a gente saiu como ser humano. A gente já viveu no meio do mato, caçando e coletando alimento. A gente viveu em cidade completamente inóspita, com alto grau de falta de higiene, uma cidade completamente suja, em que as pessoas tomavam banho, 300 pessoas repetiam a água do banho em uma mesma banheira. Então, até a gente chegar no modelo de cidade atual, que a gente tem grandes cidades, grandes conglomerados de pessoas em um pequeno espaço. Mas a higiene evoluiu, a medicina evoluiu, nosso conhecimento sobre patógenos evoluiu. Só que, mesmo com tudo isso evoluindo, a nossa longevidade não pulou exponencialmente quando comparado com há 1.500 anos atrás. Então, isso já é uma coisa que levanta uma pulga atrás da orelha, levanta uma questão da gente pensar. O que a gente tem feito de errado e o que a gente não está fazendo para melhorar nossa qualidade de vida e melhorar nossa expectativa de vida. E a base dessa aula, dessa masterclass que eu vou dar aqui hoje para vocês, desse assunto que é a longevidade, vai ser esse gráfico aqui, que é um gráfico muito conhecido lá nos Estados Unidos, que a galera fala muito, que é um gráfico que ele cruza a saúde ou a vitalidade, que lá nos Estados Unidos eles chamam de health span, cruzado com o tempo de vida ou a longevidade, também chamado de lifespan. Quando você cruza esse gráfico, você atinge essas curvas. E quando a gente pensa assim, para pensar no que seria primeiro uma saúde, uma vitalidade, o que seria ter boa saúde? A OMS classifica como boa saúde a ausência de alguma doença e um bem-estar social, psicológico, enfim. Um estado pleno em que existe tanto a ausência da doença quanto você se sentir bem com você mesmo. E a lifespan, ou o tempo de vida, é basicamente quantos anos você viveu. Então, quando a gente pensa nesses aspectos, a gente percebe que para a qualidade de vida do ser humano não adianta você só viver muito se você não tem uma boa qualidade de vida durante esses anos de vida. E aí, pensando nisso, alguns médicos americanos e uma galera aqui no Brasil começou a pensar assim: cara, a medicina atual ela está muito preocupada em quantos anos você vive, que é esse gráfico de baixo, mas ela não se preocupa muito com como você vive esses anos de vida. Então a galera começou a pensar por que a gente não estava fazendo intervenções em prol de melhorar essa qualidade de vida. A gente vê nos hospitais muita gente mantendo equipamentos ligados para as pessoas sobreviverem, mesmo estando inconscientes. A gente vê pouca mudança no estilo de vida promovido pelos médicos, ou seja, os médicos têm esperado os pacientes, as pessoas desenvolverem as doenças para intervir. Então acaba sendo uma doença muito longe de uma de uma medicina preventiva, e sim uma medicina intervencionista. Isso é a medicina atual, e eu acho que é nesse lugar que mora o problema da medicina atual e aí que reside também a forma que a gente pode começar a atuar para melhorar a nossa saúde, nossa vida, nossa qualidade de vida e, acima de tudo, a medicina. Então vamos lá. Caso a gente passasse a ter uma medicina mais preventiva, mais personalizada, que visasse melhorar e evitar doenças, talvez a gente conseguiria chegar naquele gráfico. Tá? Então vamos lá, vou começar a explicar de uma maneira mais sucinta o que seriam essas três curvas. Por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui de um filósofo que eu gosto muito, que é o Sêneca, que ele foi um filósofo estoico que viveu aproximadamente até uns 70 anos. Tá? Então ele foi lá, viveu a vida dele, não teve cuidados médicos, porque ele viveu por volta de uma idade próxima a Cristo, ali de 0 a 10 depois de Cristo, e foi vivendo, não teve nenhuma ajuda médica e acabou morrendo por volta dos 70 anos. Então, sem intervenção, ele manteve uma saúde boa ali até os 40, 50, e conforme a idade dele foi progredindo, a saúde dele foi caindo. Um curso natural da vida de um ser humano que não tem acesso
a uma medicina moderna, a uma medicina contemporânea. E agora eu vou pegar um paciente que nasceu por volta dos anos 50 e foi uma pessoa que viveu bem, foi evoluindo, tem uma vida boa, teve algumas doenças ao longo do caminho, mas foram curadas pela medicina, mas como ele não atuou de forma incisiva sobre a saúde dele foi deteriorando com o tempo, com o envelhecimento, e no final da vida dele, ele perdeu muita saúde. E aí foi internado, por exemplo, por uma quebra do fêmur dele. Teve um estendimento graças aos equipamentos médicos da vida e acabou morrendo com 80 anos, com uma saúde muito baixa, mas com 10 anos a mais que o Sêneca, tá? Então esse cara é o Josué, por exemplo. Ele viveu mais, mas não teve nenhum ganho de qualidade de vida. E o terceiro caso, a gente pode falar que pode ser, sei lá, eu, você, ou o Brian Johnson, ou o meu paciente. Por quê? Porque hoje a gente tem ferramentas possíveis de intervir em busca de buscar mais saúde e vitalidade, mesmo com o avançar da idade. Então, o cara vai avançando a idade dele, avançando o tempo de vida, sem que ele perca a saúde, tá? E apenas no final da vida ele tem um declínio maior da saúde e morre. Então você encurta o sofrimento e a perda de qualidade de vida dessa pessoa. Então, como a gente faz isso? O que a gente tem que fazer para fazer isso? Quais são as intervenções? E a diferença disso aqui para isso aqui. Aqui a gente tem uma medicina intervencionista, tá? Uma medicina que intervém muito mais e previne muito menos. Aqui a gente tem uma medicina que previne muito mais e também intervém, mas ela vai intervir em momentos específicos, em pontos delicados, em questões em que a pessoa não tem mais o que fazer. Então, enquanto aqui você espera o cara desenvolver diabetes, você espera o cara desenvolver hipertensão, espera o cara perder massa muscular porque ele não tem mais testosterona disponível, ou espera uma mulher ter hipertensão arterial porque ela não fez reposição hormonal. Aqui você faz reposição hormonal, aqui você dá exercício físico para ele, você prescreve uma boa dieta, você reduz a exposição a microplásticos, você reduz muitas outras possíveis causas de doenças para você evitar ter esse declínio aqui. Então, se você for pensar dessa forma, enquanto esse paciente sofreu com o envelhecimento, esse cara se manteve muito bem ao longo do envelhecimento. E é isso aqui que eu busco para os meus pacientes, é isso aqui que eu busco para mim, é aqui que eu me cuido, é aqui que eu faço exercício, é aqui que eu faço dieta. Porque eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero aproximar a minha curva para cá. Eu quero fazer com que ela se aproxime cada vez mais dessa curva. E quando for para eu ir, tudo bem. Que seja com 80, 90, 100 anos, quem dera. Mas que seja uma coisa muito menos sofrida do que poderia ser se eu não tivesse feito todas essas intervenções. Então, eu espero que esse seja o pensamento de vocês, que vocês busquem uma vida com mais longevidade dessa forma aqui. Porque isso tem que ser o pilar das intervenções médicas para você viver bem. Isso é o que a gente chama de medicina personalizada, alguns chamam de medicina preventiva, alguns chamam de medicina 3.0, e é isso que eu gosto de praticar com os meus pacientes, é nessa forma que eu vou fazer que as pessoas tenham mais longevidade e qualidade de vida ao longo da vida inteira. Fechou? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Apenas um insight para uma cabeça mais fresca, para uma medicina mais preventiva.